Olá, amigos da CI, estamos de volta para mais um Papo de Economia, numa semana cheia de coisas, né? É acordo dos Estados Unidos, Irã e Israel, é a super quarta, né? A famosa super quarta, onde o Fed, que é o Banco Central Americano, decide a taxa de juros, e o nosso Banco Central também, na mesma quarta-feira, decidiu a nossa taxa de juros. E pela 39ª vez, o Donald Trump anunciou um possível acordo com o Irã. Já todo mundo estava meio cético, né? Porque semana sim, semana não aconteciam anúncios que não davam em coisa nenhuma. Mas dessa vez parece que estamos realmente muito próximos de chegar a um acordo, tendo em vista as pré-assinaturas, tanto por parte do governo americano, e ontem o presidente iraniano também assinou um pré-contrato que deve ter assinatura definitiva amanhã pela manhã. E haja visto o comportamento dos ativos, mundo afora, parece que finalmente os agentes começam a acreditar nessa possibilidade, especialmente o petróleo, que talvez seja a commodity mais sensível nesse processo todo, que chegou a bater a 115 mil dólares e de ontem para hoje já estava sofrendo mais uma queda e nesse momento está abaixo dos 80 dólares, em torno de 78 dólares. E claro que ainda longe daqueles 60 antes do início do conflito, mas possivelmente à medida que o Estreito de Hormuz for abrindo, muito provavelmente ele também ajusta um pouco mais. Eu acho improvável que ele volte para a faixa de 60, mas eu apostaria entre 70, 72, 73, que já é um patamar um pouco mais confortável do que até então vínhamos vivendo, sem contar o rearranjo das cadeias e aquela baixa na pressão inflacionária mundo afora, que estava obrigando os bancos centrais de quase todos os países a ter que rever sua política monetária. Então foi realmente um grande alívio. E aí, já levando para a decisão do Fed americano, com Kevin Warsh, que é o novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que estava diante de uma decisão bem importante, porque era a sua primeira reunião, e sempre existe a possibilidade do mercado associar a sua nomeação com um alinhamento com o presidente. Da forma como Trump criticava seu antecessor, né, era de se esperar que ele tivesse que construir essa reputação a partir de decisões tomadas em cima de dados e não sob pressão. E foi exatamente o que aconteceu. Os Estados Unidos manteve a taxa de juros. Originalmente existia uma expectativa até de continuidade da baixa no processo lá nos Estados Unidos, mas tendo em vista também pressões inflacionárias, ainda oriundas do conflito, isso não estava mais em cima da mesa. A grande dúvida era: será que iria voltar a aumentar a taxa de juros? E como o acordo saiu nesse período, a compressão baixou, ele teve um pouco mais de tranquilidade para, no mínimo, ter a manutenção da taxa de juros. E aqui, o Banco Central Brasileiro cumpriu a expectativa e baixou mais 0,25 pontos. Só que aqui nós estamos diante de um problema, que eu já queria mostrar um dado bem interessante aqui para vocês, que é a expectativa do relatório Focus. Para quem não sabe, o Focus toda segunda-feira sai, é a reunião de consenso de mais de 200 profissionais entre analistas e economistas do Brasil inteiro que colocam suas expectativas de inflação, de PIB, de câmbio e da taxa de juros no Brasil para os próximos 3 anos. Eu tenho as minhas restrições em relação a esses dados, porque eles costumam ajustar-se à realidade, né? Não que isso tenha alguma coisa errada, mas eles sempre parecem correr atrás do prejuízo. E aqui, por exemplo, como nós podemos ver, a expectativa inflacionária já teve um novo aumento. Vale lembrar que a meta de inflação no Brasil é 3%, com a flexibilidade de 1,5% até 4,5%. Com a previsão a 5,30%, estamos muito, muito acima da banda. E reparem que para 2027 continuamos acima dos 3%. E só lá em 2028 conseguiríamos atingir a meta. Da mesma forma, outro dado bastante preocupante, eu já vou mostrar no gráfico aqui para vocês, é a taxa de juros. Porque vale lembrar que a expectativa no início do ano era que terminássemos 26 com 12,5 de taxa referencial de juros. A baixa de ontem foi para 14,25. Olha a projeção do Focus para esse ano, 13,75. E só no final de 27 que possivelmente atingiríamos o objetivo, que seria de 26.
E aqui eu queria mostrar um outro dado para vocês que é bastante importante, o comportamento dos juros futuro. Por que o juros futuro é bastante relevante nesse momento? Porque ele é o juro real. É isso aqui que o mercado cobra. Mesmo que a Selic estivesse abaixo, se o mercado acha que a precificação dos títulos, ou seja, o valor que o governo precisa pagar para rolar sua dívida tem que ser mais, o juro futuro sensibiliza a isso. E olha só o que aconteceu desde o início do ano, quando nós tínhamos aquela expectativa de 12,5, os dados foram se deteriorando, tanto de inflação, de contas públicas, de conflito externo, de preço de commodities, uma série de fatores que foram pressionando a nossa taxa de juros. E olha só o que acontece hoje. Estamos lá com a projeção de 14,80. Na prática, o que isso quer dizer, Monberger? Bom, o grande problema aqui, pessoal, é que talvez o Banco Central não consiga baixar nem até aqueles 13,75 lá que o Focus está projetando. Muito provavelmente existem algumas casas que já apostam que a partir de agora não haja mais baixa de taxa de juros. E aí nós temos novamente aquela pressão de carrego de dívida. E aqui eu quero mostrar um outro dado, e esse título aqui ele não é para a gente se vangloriar. O Brasil essa semana conseguiu a façanha de se tornar o país com a taxa de juros real mais alta do mundo. Estamos inclusive batendo a Rússia, que está em guerra há 4 anos. Isso é quase que inacreditável, nós termos uma taxa de juros mais alta do que a Rússia. Quando olhamos o México, que seria um país equivalente, do ponto de vista de atratividade como país emergente, estamos disputando com 5%. Até a Argentina, que até 3 anos atrás, antes do Milei, estava destroçada, já está com uma taxa de juros real mais baixa do que a gente. E aqui, pessoal, tem um dado muito relevante. Mas a dívida PIB dos Estados Unidos é 120, do Japão é 200, da Itália é 130 e a do Brasil não tem nenhum problema em estar se aproximando dos 90, como é o caso agora. Tem problema sim, por uma simples razão: a atratividade da moeda. Nós, para conseguir rolar a nossa dívida, nós precisamos pagar uma taxa de juros muito mais alta do que eles. O que torna a trajetória da nossa dívida num patamar realmente muito preocupante. Por outro lado, eles ainda também conseguem emitir moeda a um preço muito mais baixo, que não causa tanta pressão inflacionária, o que nós não podemos fazer hoje. E ainda nós temos o problema do descompasso das contas públicas. A gente continua, cada ano que passa, estourando o nosso arcabouço fiscal, que na minha visão é praticamente natimorto, porque não adianta você fazer de conta que está dentro da meta quando você cria despesas para fiscais, ou seja, é a famosa contabilidade criativa que tínhamos lá no governo Dilma, alguns anos atrás, voltou agora, e no último dado que a gente teve acesso, estamos com praticamente 200 bilhões de gastos para fiscais. Na última linha, alguém tem que pagar essa conta. E o déficit total, ele aproxima-se de quase 10%. Então, a trajetória da nossa dívida ela é realmente bastante preocupante, o que provavelmente vai provocar, seja quem for o próximo presidente, a necessidade de atacar o gasto público. Nós não teremos outra saída que não seja essa, porque senão nós vamos ter que olhar o Brasil figurando como o líder absoluto do mundo em taxa de juros, o que não é nada bom para a continuidade da nossa economia. E por fim, eu só queria ainda passar para vocês a nossa expectativa em relação ao dólar. Repare o seguinte, eu vou dar um afastamento gráfico, então nós vimos lá daqueles 6,20, o dólar veio caindo e mês passado, 2 meses atrás, chegamos a ter o nosso dólar abaixo dos 5, como há muito tempo não víamos. E isso, obviamente, teve algumas motivações. Elas começam a sair do tabuleiro. O que é isso, né? O primeiro delas é o carry trade, que é quando você pega um dinheiro a uma taxa de juros mais baixa, exemplo lá nos Estados Unidos ou qualquer outro país, e traz para o Brasil para aplicar a essa taxa real muito grande. Com a queda da nossa taxa de juros aqui e a possível subida da taxa de juros lá nos Estados Unidos, esse carry trade diminui. Ele perde atratividade? Não, ele ainda continua sendo
bastante vantajoso. Mas já é um sinal que provavelmente nem todos os fundos conseguem ter esse tipo de movimentação. Em segundo lugar, nós temos a nossa balança comercial. Tendo em vista um petróleo acima de $100, a Petrobras nos últimos meses exportou bastante óleo bruto e nós tivemos uma balança comercial muito favorável. Isso também trouxe dólares para dentro do Brasil, que provocava, pressionava o preço do câmbio. E por fim, nós tínhamos ainda uma quantidade de deslocamento de capital estrangeiro para países emergentes para investimento em empresas, ou seja, na Bolsa de Valores. Tendo em vista a retomada da área de tecnologia, especialmente ligada à inteligência artificial no mercado americano, parte desse capital também está saindo dos emergentes, e aqui não é só no Brasil. Todos os nossos competidores, México, África do Sul, Índia, China, estão sofrendo essa saída, essa volta de recursos lá para os Estados Unidos. Então é um terceiro elemento que descompressiona a taxa de câmbio. Então é de se esperar que nos próximos meses o nosso câmbio, na minha visão, dificilmente ele baixa dos 5 novamente, e ele deve começar a estabilizar-se aqui entre os 5,20, 5,30, o que também, na minha visão, é uma taxa ainda confortável para a nossa economia e ainda para aproveitar os benefícios em favor de não termos uma inflação tão alta dos nossos produtos importados. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês, foi bastante coisa, o vídeo até se alongou um pouquinho, mas como tinha muito assunto para comentar, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem seu like, assinem todas as plataformas da ACI e, como sempre, eu espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!